dar introdução ao nosso tema, que é a importância de um DP bem estruturado numa empresa. Como que isso pode facilitar e alavancar o negócio de uma empresa? Show, show. Bom, eu agradeço primeiramente aí o convite, né, para participar desta live. Para mim, falar da área de pessoal é bem bacana, é uma área que eu gosto, é um oceano que eu nado aí, bem legal. Então, assim, quem é o Thiago, né? Eu sou administrador, sou professor, instrutor em várias instituições, na ABRH, no SESCOM, nas câmaras de indústria e comércio em Caxias, em Novo Hamburgo, e viajo aí várias cidades do Rio Grande do Sul ministrando cursos, também professor de cursos de pós-graduação. A minha empresa é a Verba Assessoria Trabalhista e Capacitação Profissional, e assessoria realmente trabalhista. Nosso negócio é a seara do RH e, mais específico, a área trabalhista, recuperação de créditos trabalhistas e previdenciários, auditoria trabalhista, estruturação e reestruturação de departamento. É muito importante isso. E o nosso bendito aí compliance, né? Opa, isso é bom, hein? Olha pessoal. só, nós vamos fazer uma live só sobre esse tema. Sim, sim. Vamos fazer uma live sobre esse tema. Mas vamos lá. Isso. Porque falar do DP sem falar de compliance é dar tiro no vento, né? Sem um alvo certo. Então não tem sentido. E quando tu me convidaste para falar da importância do DP estruturado, rapaz, me deu aquela sensação assim, ó, de voltar lá na minha graduação. Porque na minha graduação, o meu tema de monografia foi falar do RH estruturado, não foi especificamente do DP, mas foi um momento gostoso, né? E foi um desafio, porque naquele momento ali, alguns professores que estavam escalados para a minha banca, eles tinham saído da faculdade e colocaram os professores que não tinham muita especialização na área, sabe? E ou eu pegava os muito severos ou pegava aqueles que não tinham especialização nenhuma. Eu falei assim, então me dá os severos, porque eu quero que tenha um nível, a régua tem que ser para cima e não para baixo, né? E a minha monografia foi fantástica, assim, a aprovação. Então, falar do DP estruturado, por que é importante? Mas falar estruturado. Qual a diferença de um estruturado por não estruturado? Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez uma provocação aí muito legal. Isso é muito importante que as empresas entendam. O que é RH? Muitas empresas têm RH, têm DP e chama de RH. Certo? A maioria das empresas tem DP e chama de RH. E o DP, muitas empresas a gente vai, é uma bagunça. Tá? Então, eu escolhi DP, porque DP muitas empresas têm, e aí também como uma provocação para você fazer um gancho aí, para explicar qual a importância depois do RH. Sim. Então, vamos começar pelo universo que a maioria das empresas tem DP e chamam de RH. Certo? E aí depois vamos para o não estruturado e o estruturado. Então, faz aí a conceituação de DP e RH para nós. Qual a diferença? Sim. O DP, ele é um subsistema do RH. Ele faz parte do contexto, né? Quando você fala de sistema de recursos humanos, ele é desmembrado ali em subsistemas. Né? Então, você tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e avaliação. Você tem o sistema de manter as pessoas, você tem ali qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho. E tem o de aplicação, né, o gerenciamento, enfim, que está ali o departamento pessoal. Então, quando a gente fala que eu tenho um DP, eu tenho RH, o DP ele é o guardião da lei, tá certo? E o RH, vamos dizer, os outros subsistemas é aquele, eu posso dizer que o pulmão, né, que ajuda a respirar. Mas o coração, que é inevitável para toda empresa, é o DP.
né? Você não tem um RH estruturado, você não tem os outros subsistemas, mas o DP, obrigatoriamente, a empresa tem que ter, seja ele interno ou externo, né? Mas ela tem que ter um departamento pessoal, isso aí é inevitável, né? Vamos dizer, até mesmo para quem não tem funcionários. Ele tem um departamento pessoal externo, que faz lá o Prolabore, que faz o Cefip, o recolhimento do INSS, do empresário, né? Ele faz o recolhimento do INSS, então tem um departamento pessoal, de alguma forma, internamente ou externamente. Isso é para toda empresa, vamos dizer assim. Então, o departamento pessoal ele é um subsistema do sistema de recursos humanos, certo? E quando a gente fala do estruturado e do não estruturado, né? Estruturado é aquele que domina a lei, é aquele que sabe os pré-requisitos, que cuida para que se cumpra a legislação, né? E quando a gente fala legislação, nós temos aí um vasto, né? A gente tem a Constituição Federal, aí você tem a CLT e várias outras leis que não estão dentro da CLT, mas você tem outras leis que impactam ali. Por exemplo, terceirização, você tem os autônomos, né? Você tem outras leis, né, que estão, a lei do estagiário, por exemplo. Então, tem outras leis que também embarcam nesse universo do departamento pessoal. E você tem que ter noções de saúde e segurança do trabalho, né? Então, isso tudo está dentro da estrutura que você precisa controlar, certo? E o não estruturado, vou dar um exemplo, né? Você ainda está fazendo uma folha de pagamento em Excel. É inconcebível nos dias de hoje, né? Mas você tem milhares de empresas que ainda fazem isso, né? Ah, não pode? Eu vou te dizer assim, poder até pode, né? Mas no mundo onde a gente fala de SPED fiscal, não vejo como aceitável você fazer uma folha de pagamento em Excel. Então, nós estamos falando de SPED. Tiago, mas o que é SPED? A gente entra na primeira linha da estrutura aí, né? Falando em SPED, é Sistema Público de Escrituração Digital. Mas o que esse SPED, para quem trabalha em contabilidade, o SPED é algo que respira todo dia isso, né? Mas o SPED, ele é um sistema fiscal, ok? Então você pensa assim, aqui um sistema e várias ramificações, tá certo? E nós temos uma ramificação que se chama E-Social. E o E-Social hoje, ele é uma realidade para todas as empresas, para todas, todas. Não tem ninguém que está fora do E-Social. Eu vou dizer empresas que não sejam públicas, tá ok? Aquilo que é órgão público, você elimina da nossa conversa aqui. Então, o E-Social hoje, ele é um veio central para todo o departamento pessoal. E ele faz parte do SPED. Quando você fala SPED, você está falando de nota fiscal eletrônica, você está falando de conhecimento de transporte eletrônico, você está falando de e-financeira, de EFD-REINF, de escrituração contábil, da ECD, ECF, você está falando de tudo isso que o departamento pessoal não faz, mas que o E-Social vai o quê? Cruzar. Então você está falando de malha fiscal, né? Aí eu te falo, como é que um departamento pessoal não estruturado vai conseguir enxergar a malha fiscal que existe dentro do mundo SPED? Esse momento que eu quero trazer para os nossos espectadores, né? A gente está falando de malha fiscal, mas, professor, departamento estruturado está começando pelo E-Social? Sim, porque hoje você não consegue fazer absolutamente nada no departamento pessoal, nenhuma rotina do departamento pessoal, sem contemplar o E-Social. Né? Então, isso é muito importante. Nós sabemos que o E-Social, ele não é um mundo à parte do departamento pessoal. Não, ele é o nosso dia a dia. Ele é o nosso dia a dia. E vai melhorar, hein? E vai melhorar. Né? Esse é o nosso mundo. Quer falar alguma coisa aí? Vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta.
Eu faço consultoria eu fiz consultoria em centenas de pequenas e médias empresas aqui no sul do estado do Espírito Santo, ok? E aí a gente vê muitas empresas tendo sérios prejuízos devido às ações trabalhistas por falta da empresa estar com esse DP estruturado, certo? E alinhado com essa malha fiscal que você acabou de falar, né? Sim. Então, o empresário, às vezes, por pouca coisa, por causa, às vezes, de valorização de um colaborador, para botar um colaborador por conta disso, investir numa capacitação do colaborador, ou o colaborador que está ali quebrando galho, ele faz um monte de coisa, faz o DP também, entendeu? Porque acha que é só mandar documento para o contador, não precisa fazer mais nada, só enfiar papel no envelope e mandar para o contador, não tem outras atividades, entendeu? E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre esse risco desnecessário que os empresários correm, né? De sofrer pesadas ações trabalhistas por conta de um DP. A gente não está nem falando de RH, não. Estou falando só sobre DP, subsistema DP. Sim. Tá? Sim. Depois a gente fala sobre outros subsistemas. Sim. Veja bem, antes de eu falar, eu vou pedir os nossos ouvintes aí, nesse coração que vocês estão vendo aí, taca o dedo nesse coração aí, sem dó. Eu vou falando e vocês vão dando aí, ó, dedo nesse coração aí, que aí o Instagram vai avisar os outros amigos que a gente está ao vivo, entendeu? Bota o dedinho nesse coração aí que vai dar certo. Não precisa ter dó não, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu costumo dizer que o empresário, ele quer resolver o problema dele. E ele está certo, porque ele é empresário. E no Brasil, ele tem que ser um mágico para sobreviver, né? Só que, às vezes, o que ele quer fazer, o modo como ele fala, não é o modo como a gente tem que o modo certo de se aplicar. Ele fala uma coisa, mas não quer dizer que a gente tem que fazer do jeito que ele está falando para fazer. A pessoa que trabalha no departamento pessoal, ela tem que ter uma maturidade intelectual de interpretar o pedido do empregador e apontar para ele as possibilidades legais de realizar aquilo que ele está querendo. Porque, às vezes, o empresário, ele fala alguma coisa e ele não tem noção do risco trabalhista, ele não tem noção do valor, por exemplo, de uma multa, caso ele seja autuado, entende? E, às vezes, ele fala assim, vou te dar um exemplo, tá? Nesse período de pandemia, nós temos medidas provisórias que permitem parcelamento de FGTS, permite você pagar as férias no 5º dia útil, permite você pagar 1/3 das férias lá em dezembro, permite você adiar o pagamento da contribuição previdenciária patronal, permite tudo isso, certo? Aí, o empresário, ele só escutou assim, ó, não preciso pagar agora, ele já vai querer assim, não, vamos pagar depois, tá certo? Mas se o cara do departamento pessoal fizer um planejamento financeiro trabalhista dessas ações que o empresário está pedindo, eu acredito que 90% dos empresários não vão tomar a decisão de sair adiando todo e qualquer pagamento. Porque com o empresário se fala a língua do dinheiro. Você tem que mostrar para esse empresário, olha, essa decisão sua, lá em novembro nós vamos ter tanto para pagar. Em dezembro vai ser tanto. Porque se ele não escutar o idioma do dinheiro, ele não vai entender o que você está querendo falar com ele. Entende? Então, assim, não é porque ele falou que é para você fazer, que você tem que sair fazendo de qualquer jeito. Você tem que mostrar para ele o reflexo da decisão dele. Entende? O departamento pessoal é, como eu digo, ele é o guardião das leis. Então, ele tem que saber executar isso e o empregador confia nele para isso. Agora, se você
demonstrou para o empregador que tal decisão que ele está tomando está errada, está indo contra a lei, e ainda assim ele deseja fazer, você fez o seu papel, cumpriu o seu papel, vai dormir em paz. Mas nós, no departamento pessoal, não podemos sair escutando e executando errado à torta e à direito, não. Nós estamos ali do lado do empregador e precisamos ajudá-lo a tomar as decisões corretas e executar corretamente, tá certo? 90% dos erros que nós pegamos em auditoria trabalhista são de situações onde, vou dar um exemplo claro, tá? O empregador quis pagar para um empregado lá, por exemplo, uma gratificação, ok? Só que essa gratificação era porque o empregado fazia hora extra. Todo dia o empregado fazia hora extra. Então o empregador queria pagar uma gratificação. O que o departamento pessoal fez? Lançou lá no contra-cheque 100 horas extras fixas. Cabe isso na cabeça de um ser? Tá entendendo? Ele gerou um passivo enorme para esse empregador, sabe? Lá no PPRA está dizendo que o empregado tem direito à insalubridade de 20%, ok? Aí o empregador, ele quer porque quer pagar para o empregado 40%, isso não se faz, porque insalubridade não é o que eu quero, insalubridade é o que está na lei, né? O que está no documento. Então, são situações assim que eu vejo que o profissional do departamento pessoal, ele é um profissional que é muito caro para a empresa. Ele é um profissional essencial para a empresa. Ele pode quebrar uma empresa com a execução errada, mas pode também trazer muitos benefícios para a empresa na execução correta. Né? Então, nesse sentido aí. Vou fazer uma colocação, as duas colocações. Primeiro, em cima da sua fala aí, eu acho que todo profissional ele tem que aprender a dizer não. Certo? Então, quando o seu diretor, o proprietário da empresa, seja quem for, pede alguma coisa que, tecnicamente falando, você está sendo pago para isso, né? Ele pede alguma coisa que não deve ser feita e você abaixa a cabecinha e faz, o erro não tem, às vezes não está em quem está pedindo. Às vezes o erro está quem está abaixando a cabecinha e fazendo, porque às vezes o cara que está pedindo, ele não tem conhecimento. Mas o cara que está obedecendo sem se posicionar, ele tem o conhecimento técnico, né? E há uma outra situação que está recente agora, que eu estou vivenciando nas empresas. Agora as empresas podem pagar a premiação que não incide 13º, nem férias, nem FGTS, nem INSS. O que as empresas estão fazendo sabiamente? Transformando comissão que ganha todo mês em premiação. Aí trocou o nome de comissão para premiação. E não está obedecendo os detalhes da lei. Sim, o problema é que numa ação fiscal e numa ação trabalhista, isso cai, né? E isso é facilmente identificado. Então é um passivo, né? É um passivo que nós não orientamos, né? É um passivo trabalhista. Né? Não faz sentido isso aí, não. Vamos seguir? E aí, quando eu falei do e-social, né, o departamento pessoal estruturado, para mim ele tem uma espinha dorsal, tá? O e-social, eu digo que o que muitos odiavam, hoje muitos estão amando, né? Quem dera o e-social estivesse na sua plenitude dentro das empresas, hoje o benefício emergencial poderia ser pelo e-social e evitaria essa grande dor de cabeça que nós estamos tendo aí, né? Mas, enfim, outro ponto que eu vejo importante, qual a importância do departamento pessoal estruturado, né? Evitar, o departamento pessoal, quando ele está estruturado, ele evita o passivo trabalhista, automaticamente ele não tem praticamente nenhuma ação trabalhista, e se tem ação trabalhista, ele ganha, a empresa ganha.
né? Porque ele está ali cumprindo. Agora, quando você fala em cumprir, cumprir o quê, né? Nós falamos em leis. Só que nessa, a Constituição Federal, nós temos a CLT, nós temos as convenções coletivas, nós temos os acordos individuais, temos os regimentos internos das empresas, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho agora, tem as orientações jurisprudenciais, tem as súmulas do TST, tem as súmulas do TRT, tem um mundo, né, de orientação, tem os precedentes normativos do Ministério do Trabalho. Olha que salada, né? Então você precisa estudar o tempo todo, né? Eu vejo assim, eu ministro cursos, né? E aí, quando eu vejo algum aluno falando assim, professor, mas eu vou ver se a empresa paga para mim, mas a empresa... Aí logo depois ele fala, meu patrão não quer pagar o curso para mim. Aí eu ofereço o curso de graça. Eu falei assim, não, então vem, vamos fazer o curso de graça. Vamos ver se realmente o objetivo é conhecimento. Agora, assuste, desses que eu ofereço o curso de graça, hein? De graça, quando surge essa situação, nem 10% faz o curso. Então, como é que a pessoa quer crescer? Entende? Então, não adianta trabalhar com o departamento pessoal e trabalhar com legislação, você tem que gostar de lei, você tem que gostar de aplicar a lei, você tem que ter vontade de fazer isso. Senão, não vai dar certo. Né? Não adianta. O patrão, e muitas vezes o patrão não quer pagar para mim. Ele não está te reconhecendo, mas o conhecimento é seu. É isso? O que você vai fazer com esse conhecimento? Depende de você, a ação, né? Então, o departamento pessoal... Diga! Dá uma paradinha, coisa rápida. Sobre esse negócio de gostar de lei, gostar de ler, gostar de estudar, gostar dos detalhes e tal, eu vou fazer um comentário. Existe um teste comportamental chamado DISC, que mostra que nós temos 4 perfis: dominante, influente, analítico ou conforme e o estável. Então, o que acontece muito em várias empresas? O empresário pega uma pessoa qualquer e joga no DP. Literalmente, joga o cara no DP. Só que o cara é influente, o cara é dominante, o cara é estável. E aí, ele não é porque ele não quer, ele não vai conseguir ter um bom desempenho no DP. Para trabalhar em DP, é analítico. Tem que ter o perfil tem que ter. Com analítico alto. Aí ele vai gostar de ele vai reconferir, entendeu? Ele vai observar tudo. Então, também a gente precisa escolher a pessoa certa para aquele setor. Por quê? Se você pegar um cara que é influente e botar num curso de departamento pessoal, meu amigo, você pode pagar R$1.000 para ele, que ele não vai fazer o curso. Entendeu? Sim. Ele não, nem que você pague, ele faz aquele curso, porque não tem nada a ver com ele. Então é importante o empresário ou quem está no departamento pessoal de uma empresa fazer essa análise. Ver qual perfil que ele é. Se ele for analítico, ótimo. Se ele não for analítico, vai ter dificuldade trabalhando no DP. Certo? Vai sofrer ali. E quem for analítico que está trabalhando no DP vai sair feliz. Com tudo controladinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Segue o seu pensamento. Desculpa. Sim. A Glaucia, ela está perguntando assim, né? Você sente que o departamento pessoal é pouco valorizado mesmo dentro da diretoria, vice-presidência de RH? Eu vou ser bem sincero, tá? Uns anos atrás eu via isso sim, tá? É aquele que faz a folha, férias e por aí vai, né? Só processa. Mas nos últimos anos, nós temos visto que não. Isso tem mudado, né? Se você acompanhar o nível salarial dos profissionais do departamento pessoal, houve uma valorização, né? E em tempos de crise,
há também uma valorização maior para o pessoal do departamento pessoal. Se a gente for falar em subsistemas, a gente observa um pouco a dança das cadeiras nos outros subsistemas e no departamento pessoal há uma valorização maior, aí, principalmente em tempo de crise, né? Então, agora nós estamos tendo várias alterações em leis, várias medidas provisórias passando, né, chegando, então o pessoal do departamento pessoal está em alta, né? O nível salarial está se elevando, você vê muito mais vagas em departamento pessoal do que nas outras posições dos subsistemas de RH. Então, nesse ponto aí, eu acho que hoje está mais valorizado. Uma coisa importante nisso daí é o seguinte, a pessoa que trabalha no DP, ele tem que mapear esses processos do DP e mostrar para a empresa, ele tem que vender, ele tem que mostrar para a empresa o que realmente acontece dentro do departamento pessoal. Ele tem que mostrar para a empresa e para o empresário qual a importância. E se as coisas forem mal feitas, qual a consequência. Aí ele se valoriza profissionalmente, porque tem muita pessoa, muito profissional do DP que fica sentado ali na salinha, quietinho, trancado, e não vende o peixe dele. Não fala o que acontece ali dentro. Ninguém sabe dos processos. Ele acha que aquele cara fica pegando papel e botando papel no envelope o dia inteiro para mandar para o contador. Ele não vê o que acontece. Já foi o tempo, né? Já foi o tempo, né, que o departamento pessoal, ele era uma espécie de Charlie Chaplin, né? Só fazia processinho ali. Já foi o tempo, né? Não cabe isso mais. Nós precisamos dominar, nós precisamos fazer a prevenção do passivo trabalhista, nós precisamos entender dos pontos mais sensíveis dentro do tipo do negócio, né? Quais são as possibilidades. Às vezes o empregador, por exemplo, ele tem ali um alto índice de hora extra e ele não faz uso por exemplo, de um banco de horas, né? Às vezes ele tem uma alta rotatividade dentro da empresa e ele não faz uma boa gestão, por exemplo, de benefícios, ele não estrutura talvez uma boa proposta de remuneração ou de recompensa em si, né? Às vezes ele valida uma campanha, por exemplo, de prêmio, mas essa campanha não é validada com o departamento pessoal, que pode ajudar ele a prevenir ali o passivo trabalhista, né? Então, quando a gente faz auditoria, a gente se assusta, as empresas estão usando contratos de trabalho padrão de sistema de folha de pagamento, e esses contratos padrões, eles não trazem cláusulas específicas do negócio, né? Então, quando você compra um sistema, esse sistema é genérico, mas é importante você fazer um contrato de trabalho voltado para o seu negócio, né? E no contrato você tem que colocar ali todas as cláusulas possíveis, né, da relação de trabalho. E um contrato genérico às vezes é meia folha, né? Ou às vezes nem isso, é um absurdo, né? Mas nós pegamos contrato onde não consta horário, contrato onde não consta a questão de tolerâncias dentro da empresa, normas que são voltadas para o negócio, né? Então depois não adianta querer reclamar na justiça, né? Chorar na justiça porque perdeu uma ação. Então as empresas precisam pensar nisso. Nós conflitamos folhas de pagamento, empresas aí nós assessoramos, onde as rubricas da folha, a empresa está aí pagando tributação sem necessidade alguma, porque a folha de pagamento está parametrizada de forma errada, né? Mas eu pago para isso, mas o sistema ele não olha para a sua empresa, o sistema ele é um sistema aberto para todas as empresas que compram aquele sistema. Você precisa parametrizar o seu sistema,
né? Então, são vários pontos sensíveis que nós vemos aí dentro das empresas, né? As pessoas não fazem um recolhimento, né? Não sabem a origem da base das informações para processar uma folha, por exemplo. Nós agora acabamos de auditar um cliente onde nós identificamos um percentual que ele vem errando há anos. E só aí ele pagou indevidamente para o governo mais de 180 mil reais. Isso porque a gente só conseguimos recuperar 180 mil, porque é os últimos 5 anos, você não consegue recuperar para trás. Né? Então, olha o quanto de prejuízo, porque a pessoa ela não atentou ali ao percentual, compreende? Então, a gente tem muitas situações onde é importante você entender quais são as obrigações, quais são as origens das informações e o processamento correto. Tá ok? Esse é o básico, é o feijão com arroz. Feijão com arroz. Né? A partir daí, nós vamos trabalhando a questão do compliance. Nós temos aí uma informação que é um tema que a gente pode, não é para agora, mas vou jogar aí para vocês, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O departamento pessoal não está preparado para isso, nem viu onde passou. Entende? Mas vai bater forte no departamento pessoal. Por quê? Agora mesmo, as empresas, todas as empresas passaram por isso. Com a medida provisória 936, as empresas que suspenderam o contrato ou reduziram a jornada de trabalho, o empregado que foi receber o benefício emergencial, ele tinha que autorizar a empresa a informar aquela conta para o governo. Se ele não autorizasse, não podia. Isso é só um impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá certo? As empresas elas não podem reter cópia de documento dos empregados. Elas não podem. Isso é velho, hein? Isso não é de hoje, não. Aí eu vou te dizer, quantas empresas que você visita e tem lá os arquivos abarrotados de documento dos empregados. São várias empresas, né, indevidamente, não deviam ter esses documentos. Então, o departamento pessoal ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa evoluir, ele precisa de um bom sistema em nuvem, entendeu? Em épocas de pandemia, e até sem a pandemia, pode trabalhar home office, que o departamento pessoal rende mais, inclusive, no home office do que na empresa, nessas reuniões improdutivas, né, que poderia ser um e-mail e é uma reunião de 1 hora sem sentido algum. Então, nós temos, falei aí do e-social, falei do SPED, falei do passivo, né, da prevenção ao passivo trabalhista, isso é importante. Né? As ações de fiscalização, o profissional do DP, ele tem que saber como se portar diante de um fiscal do trabalho, né? Ele não pode se apavorar. O fiscal ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é um monstro que está na tua frente. Né? Ele tem um poder ali, mas é receber respeitosamente, ele vai perguntar, ele vai pedir, e você vai lá e vai entregar o que ele está querendo. Se não tem, não tem, simples assim. Deveria ter, não tem, agora chora. Né? E tudo segue, entendeu? Então a gente precisa saber como se portar diante de uma ação de fiscalização, como se portar diante de uma audiência trabalhista, né? Fala com alguém do departamento pessoal para ir numa audiência, parece que ele morre. Sabe? Ele entra em desespero naquele... E não é assim. Você vai ficar calado, você não pode nem falar. Só vai falar se o juiz te perguntar. Mas mesmo assim o juiz vai falar com o advogado falar contigo para você responder. Olha que bagunça, né? Mas fazer o quê? Não precisa ter medo disso, né? E um ponto que eu chamo... Eu queria voltar um pequeno ponto aí. Diga, fale. O sistema de informação que você falou que deveria ser em nuvem. Certo? Isso, é o ideal. E aí eu queria retomar o seguinte ponto. Muitas empresas têm um bom sistema de informação
que envolve também essa parte de departamento pessoal e até RH, né? Mas normalmente eles são subutilizados. Normalmente, na maioria das vezes, esse sistema é subutilizado. O sistema não são usadas as funções no sistema e muitas das vezes o que você falou, algumas coisas que eram para ser feitas no sistema estão lá no Excel. Ou não estão lançados no sistema. O sistema não é alimentado corretamente. E aí essas informações faltando, ou essas informações desatualizadas, ou esses registros de ocorrências, né, que acontecem no dia a dia da empresa, não estão lançados corretamente, isso gera problemas seríssimos para as empresas, entendeu? Sejam internos, sejam até judiciais, processos, né? Às vezes é um conflito interno mesmo, alguém que fica aborrecido, é muito comum nas empresas, o funcionário sai pelos corredores xingando o cara do RH por causa disso. Por quê? Comunicação ou falta de informação. A maioria das vezes é comunicação e falta de informação. E o nome do negócio é Sistema de Informação. O nome do software é Sistema de Informação. Eu estou num projeto agora de reestruturação de um departamento pessoal e o que a gente está buscando é justamente isso, é automatizar tudo que se tem manual, tudo. Tudo que se você tem que... gerei uma guia no DP e eu tenho que lançar para o financeiro pagar. Não, eu não vou lançar mais. Quando eu gerei, vai direto um arquivo para o sistema, para o financeiro. Eu não tenho que ficar fazendo nenhum lançamento manual. Eu tenho que comprar benefício. Aí tem pessoal do DP que gera um relatório e vai lá no programa de benefício e compra tudo manualmente. Não tem que fazer isso. Eu vou gerar no máximo um arquivo e vou importar para lá e vou fazer o meu pedido. Nos dias atuais, é inconcebível eu fazer ainda rotina manual dentro do departamento pessoal. O sistema ele precisa trabalhar para você e não você trabalhar para o sistema. E eu tenho muito medo desses controles paralelos em Excel. Né? Eu brinco com as pessoas, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, a minha esposa ela não trabalhava, então ela foi vender as coisas, né? Aí ela pensa em tudo que se pode vender, a minha esposa vendia, menos eu e meu filho, o resto vendia tudo. Aí, o que acontece? Ela tinha um controle aonde? No Excel. Pensa nos bons R$1.000. Tinha lá tudo que ela tinha para receber, a perder de vista dos clientes dela. A planilha corrompeu. Rapaz, eu comprei até um programa no exterior para ver se recuperava a bendita da planilha. Nada recuperou aquela planilha. Então você imagina, tem pessoas em grupo de WhatsApp pedindo assim, alguém tem planilha para controle de banco de horas, controle de hora extra? E se essa planilha corromper? Como é que você vai recuperar esse controle de banco de horas? Como é que você vai fazer com isso? Não se faz controle paralelo, não se faz controle em Excel. Né? O Excel ele é uma boa ferramenta para você fazer um relatório de números, ok? Mas você não tem que depender de uma planilha de Excel para fazer um controle de banco de horas. Você tem que ter o seu sistema tem que trabalhar para você. Né? É inconcebível hoje você fazer controles paralelos que deveriam ser no seu sistema, fazer no Excel. Não faz sentido isso. Hoje, para mim, não faz sentido isso. E o último ponto que eu queria destacar, que eu coloquei aqui, é a auditoria trabalhista. Né? As empresas elas precisam colocar em prática isso. Quem é escritório contábil, ao receber o seu cliente, fazer uma auditoria. Né? E na entrada desse cliente, você já identifica quais são as necessidades, né, de ajuste, apresenta para o seu cliente e até para o pessoal aí que trabalha, né, com contabilidade, né, é uma fonte de receita. Por quê? Porque você vai ter que corrigir aqueles erros que não foi você que causou. Entende? Então é uma oportunidade de você trabalhar uma receita aí para a sua empresa.
né? Olha, identificamos essas inconsistências, precisam ser corrigidas, né? E para a gente corrigir tem esse investimento aqui. Pronto, tá certo? Então, por quê? Se você pegou errado, não identificou, aí depois de meses você identificou que está errado, aí não tem como, aí você vai ter que fazer sem chorar, né? Não tem que reclamar. Aceitou errado, vai ter que fazer. Então é importante, e nos pontos da auditoria, né? Observar os contratos de trabalho, os cartões ponto, a folha de pagamento, recibos de férias, os documentos de rescisão, né, os pagamentos que as empresas fazem, é inúmeros aí, né? Quer ver um problema que nós vamos ter agora, daqui para frente? É com a nossa bendita, o PIS, recebimento de PIS. Por quê? O empregador, melhor, o empregado tem direito a receber PIS, ok? Só que muitas empresas que estavam obrigadas a informar os eventos pro E-Social não informaram pro E-Social. E aí vai impactar no recebimento do PIS do empregado. Olha que bagunça que vai surgir por aí. Né? Então, o pessoal do DP, né, precisa colocar isso em dia, precisa tomar a frente, precisa estudar, precisa conhecer o E-Social, precisa aprender a fazer uma auditoria, precisa saber conferir cálculos manualmente, saber se o seu sistema está fazendo certo ou errado. Né, gente, o departamento pessoal é um oceano extremamente azul. Extremamente azul. Para quem não sabe a linguagem do oceano, vai ler aí o livro Oceano Azul, que vai estar muito bem. Falando em livro, eu deixo esse aqui, ó, de dica para vocês. Ó. Arrume a sua cama. Em tempos de pandemia, vão ler. Leia esse livro. Aqui não é trabalhista não, tá? É porque a gente é trabalhista, mas a gente vive, né? Então leia esse livro que é bom. E vou deixar também mais dois livros de dica para vocês. Ó. Esse aqui, Direito do Trabalho, da doutora Vólia Bonfim Cassar. Esse chegou essa semana. Olha só, é fininho, né? Mas é uma Bíblia. Vocês precisam ler, tá? E esse aqui, ele é E-Social, Origem e Conceitos. Esse livro é coordenado pelo professor Luiz Antônio Medeiros, que é fiscal do trabalho, e cada capítulo dele, quem escreveu foi um dos construtores do E-Social. Contribuíram para construir o E-Social. Então você tem que entender a espinha dorsal desse bicho para dominar ele. Tá? Então vale muito a pena. Quem gosta de ler e de lei, né, leia aí que vocês vão estar bem servidos de conhecimento. Tá certo? Eu acho que eu falei... Eu só fazer um encerramento, falar alguma coisa rápida para você fazer o encerramento. Sobre isso que você falou agora recentemente, eu gostaria de fazer o seguinte, vale a pena mapear os processos do departamento pessoal e vale a pena mapear os processos do RH. O departamento pessoal é fundamental porque qualquer detalhe, igual você mencionou vários exemplos, qualquer detalhe ou facilita muito ou pode gerar um prejuízo muito grande. Então, se fizer bem feito, facilita muito, gera economia para a empresa, né, ajuda a gerar lucro, que é o que o empresário quer, mas ao mesmo tempo, um pequeno detalhe destrói. Então, vale a pena mapear os processos. Tá? Então, façam isso. E aí, meu amigo, eu gostaria de pedir para você fazer um encerramento, resgatar alguma coisa, fazer um resumo, o que você achar conveniente. Aí você tem uns 5 minutinhos aí Ainda temos 5 minutinhos de live. Show! Bom, se alguém tiver alguma pergunta, joga aí que a gente em 5 minutos dá para ajudar vocês aí em alguma questão. Se tiver alguma pergunta, dá para jogar aí, beleza? O que eu deixo para vocês, né, desse período que a gente conversou, acredito que vai deixar lá no IGTV, quem assistir de madrugada, perdeu o sono, vai assistir que tá tudo legal. Pessoal, tenham uma boa CLT comentada do lado, orientem corretamente os seus gestores, se ele vai aceitar ou não a sua orientação é outra história. Mas você precisa estar certo do que você está falando,
você precisa estar certo do que você está orientando. Isso é muito importante, né? Então, assim, leia, todo dia leia um pouquinho, todo dia pega ali um assunto da CLT, dá uma lida, uma medida provisória. Hoje saiu mais uma portaria, todo dia está saindo alguma coisa nova. Então precisa ler. Esta tarde, olha, eu passei a tarde toda hoje estudando o texto que foi para a sanção presidencial. O texto da medida provisória 936, que está sendo convertido, foi aprovado o projeto de lei e está indo para sanção presidencial. Então, eu passei a tarde toda hoje estudando esse bendito. Sabe? A gente precisa estudar, né? Então se dedique, estude, né? Você vai ver que tem retorno estudar, né? Então, buscar as fontes legais, orientar corretamente o empregador, estude compliance trabalhista, estude, né? Cuide, entenda do e-social, do SPED. Você lembra qual artigo da CLT? Não podemos ter documentos de cabeça, não, Janaína, mas eu acho que a Janaína é minha aluna. Fala, Humberto Lucena, esse cara aí é um mestre, hein? Tá dando um oi pra galerinha aí, ó. Sigam esse carinha aí no Instagram, Humberto Lucena. Ele é um professor, ele é oficial de Justiça do Trabalho aí do Rio Grande do Norte. E Humberto além de tudo isso, é um amigo, é um querido. E os cursos dele são excelentes, tá? Ele tem um curso de prevenção passiva trabalhista que é excelente, excelente. Indico todos que puderem, façam os cursos aí do Humberto, que estarão muito bem capacitados, né? O cara é fantástico, fantástico. Então, vamos lá, então, vamos para nossas despedidas finais. Show. Estamos aí, daqui Pessoal, a pouco o Instagram derruba a gente, hein? Tá. Gratidão. Daqui a pouco um horário que o Instagram derruba a gente. Sim, ó, gratidão pelo convite. Deixa um abraço, me sigam nas redes sociais. A minha empresa é assessoria.verbo e temos cursos abertos, agenda aberta para julho. Tem um curso aí de atualização trabalhista, auditoria trabalhista, recuperação de créditos previdenciários e trabalhistas e um curso de e-social. 4 cursos aí já estão lançados lá no simpla.com.br/assessoria verbo. Vem com a gente que o conhecimento é o que nos move. Tá ok? Ok. Muito Thiago, obrigado pelo convite. Gratidão, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, sua simpatia, seu tempo, seu conhecimento, sua interação. Gratidão a todos que passaram, estão participando da live. E aí agora seu agradecimento final. Seu muito obrigado aí para a galera. Muito obrigado, pessoal. Gratidão aí por estar conosco e até a próxima live. Tchau, Thiago. Tchau, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.